Olá, a paz seja com todos. Estou aqui com a minha costumeira caminhada e me lembrando aqui de uma situação e eu quero compartilhar essa situação com você. Uma menina estava passando pelo jardim da sua casa e viu um pequeno daqueles casulos se mexendo. Ela sabia, então, já tinha ouvido falar que daquele casulo sairia uma borboleta. Ficou curiosa e pôs-se então a aguardar ali que a borboleta saísse para voar, para ela ver o primeiro voo da borboleta, né? E a borboleta então fazia o seu esforço e parava. Fazia o esforço, começou a romper o casulo, parava. Fazia um esforço, né? E o tempo foi passando e a menina ali ansiosa, na sua ansiedade de ver a dificuldade da borboleta, passado já mais de 2 horas que ela estava ali observando, ela pensou com ela, estou aqui eu olhando e não faço nada para ajudar, né? A borboleta havia parado já há um tempinho e ela entendeu, falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, vou ficar só parada aqui olhando e não vou fazer nada? Foi na casa dela, pegou uma faca e com todo o cuidado ajudou a borboleta a romper o casulo. A borboleta saiu, ela pegou, botou o dedo, a borboleta veio no dedo dela e ela ficou ali então aguardando o primeiro voo da borboleta. A borboleta não voava. Ela foi para dentro da casa dela com a borboleta, escureceu e a borboleta não voava. Colocou a borboleta na penteadeira do seu quarto, dormiu e no outro dia de manhã a borboleta ainda estava lá e não voava. Foi para a escola, né? E na escola ela contou a história para a professora do que havia acontecido. E a professora então disse para ela, olha, vou te contar a verdade. A borboleta, ela é nada mais do que uma lagarta que ela passa por uma metamorfose e depois ela precisa romper esse casulo. E é um esforço sobrenatural para romper esse casulo. Porque ele é um casulo, ele é forte, não é fácil de ser rompido. E ela precisa fazer um esforço, porque esse esforço sobrenatural que ela faz, o corpo dela, o organismo dela vai enviar para suas asas algumas enzimas. E essas enzimas é que vão dar condições para que ela possa voar. Como você tirou ela antes do tempo, na sua boa intenção de ajudar ela não recebeu as enzimas nas suas asas, então ela está consagrada a não voar. O que nós podemos tirar? O que a natureza nos ensina aí? Que mesmo quando você quer ajudar alguém, você precisa entender como ajudar. Quando ajudar, ou se deve ajudar, ou se só torcer pela pessoa muitas vezes, né? Porque às vezes o silêncio, às vezes você fica observando, às vezes você, né, está ali para esperar o momento certo. Porque tirar a pessoa da dificuldade ou de um problema antes do tempo, né? Tirar a pessoa pode fazer com que ela não aprenda o suficiente ou não adquira o suficiente para que ela possa continuar a sua caminhada. Então, cuidado ao ajudar. A sua boa intenção, né? Às vezes fora de hora e da forma errada, ela pode não ajudar. Então guarde isso no seu coração. Quando você tiver uma boa intenção, a vontade de ajudar alguém, às vezes orar é o suficiente. Claro que às vezes a gente precisa tomar atitude, mas você precisa ter, antes de mais nada, o discernimento para essas coisas. Que Deus abençoe a todos.